Bom dia a todos. Como eu havia dito, eu sou o Davi. Nós vamos iniciar a apresentação. Tivemos aí 3 minutinhos protocolares de aguardo e o pessoal vai entrando também. Eu vou fazer a apresentação da empresa, em uma parte inicial e depois a parte técnica, vou passar a voz, a palavra para o Rafael Schneider. Então, nós vamos falar hoje sobre testes de segurança dentro do ecossistema de cartões, sobre as questões relacionadas à vulnerabilidade, segurança e os testes necessários para cada entidade. Apresentando aqui a Bergen para vocês, para quem ainda não conhece, a Bergen é uma empresa especialista em análise de cibersegurança, tanto para aplicações quanto infraestruturas, meios de pagamento, com especial destaque para a parte de cartões, onde a gente tem uma grande especialidade. Então, o nosso foco é realmente a questão dos testes, ethical hacking test e assessments de cibersegurança. O nome da empresa, Bergen, é uma homenagem à cidade de Bérgamo, na Itália, onde nasceu um dos fundadores. E nós fomos fundados há mais de 20 anos no LS Tech, da Poli USP. Ao longo desse período, a Bergen já analisou a cibersegurança de 9 dos 10 maiores bancos brasileiros. Então, nós somos bastante especializados nesse segmento financeiro. Nós somos bastante direcionados para a parte de testes de segurança, análise de cibersegurança, e bem dentro do nicho bancário, financeiro e meio de pagamento, que é o segmento aí da maioria de vocês, tá? Nossa missão é auxiliar líderes a construir um mundo digital seguro. E a gente comenta isso para que vocês saibam o que vocês podem contar conosco, como que a gente pode colaborar junto. E aqui nessa apresentação, a nossa ideia é, assim como tudo que a gente faz, cumprir um pouco da nossa missão, transmitindo conteúdo de qualidade para vocês sobre, sobre cibersegurança. Tá? Aqui também alguns depoimentos de alguns clientes nossos do segmento bancário e financeiro. Também aqui mais para demonstrar para vocês a nossa inserção no meio e um pouco mostrar, né, de onde vem esse conteúdo que a gente vai apresentar, tá bom? E aí a gente lançou para vocês, né, por e-mail, pelo LinkedIn, e estamos lançando aqui agora também essa provocação. MV-IPCIs são suficientes para evitar fraude de cartão? A gente lançou aí uma enquete no chat, então se vocês clicarem no ícone do chat, vocês conseguem responder essa enquete, ela é anônima, o nome de vocês não vai aparecer com a resposta, tá? E teremos outras perguntas, outras enquetes que a gente vai soltando ao longo da apresentação, tá? E caso vocês tenham alguma dúvida, a parte do PIR está habilitada, se você tiver com o seu Teams em inglês, vai estar como Q&A. Vocês podem colocar as perguntas lá e votarem nas perguntas, que vocês tiverem interesse em ver respondidas, e caso não dê tempo de responder todas, a gente vai iniciar pelas mais votadas, tá? E aí pensando nessa provocação, né, é suficiente, não é? Não sei. Coloca lá na enquete a opinião de vocês e ao longo dessa apresentação a gente vai tentar responder essa pergunta, a gente vai, né, buscar responder essa pergunta, colocar algumas reflexões. Para fazer isso, para responder essa pergunta, então eu vou passar a palavra para o Rafael Schneider, que é CISO da Bergen, que está há mais de 12 anos aí trabalhando em desenvolvimento seguro, né, bastante inserido sempre dentro da parte de bancos e cartões e meios de pagamento, formado pela FATEC, e os dados de contatos dele estão aí, fiquem à vontade também para copiar e contactar ele posteriormente, tá? Então, Rafa, está com você aí, pode assumir a apresentação. Perfeito, Davi. Muito obrigado. Senhores, muito bom dia. Obrigado pela presença de todos vocês aí.
A gente vai dar início aqui à nossa jornada aqui, né, e tentar responder um pouquinho desses questionamentos que a gente levantou aqui, o que o Davi provocou, que eu acho que é bastante interessante a gente entrar nessa jornada aqui e avaliar se de fato, a segurança dos cartões aí e dos meios de pagamento, elas são efetivas, né. Então para dar início a essa apresentação, né, para responder esse questionamento, é muito importante a gente dar um passo atrás e, para quem já conhece a parte de EMV, de cartões, eu gostaria de relembrar alguns conceitos, tá? E para quem ainda não conhece, acabar, trazendo esse conhecimento para que vocês tenham esse embasamento e saber o que de fato acontece na hora que o seu cartão está passando ali na maquininha, tá? Então, quando a gente vai falar de EMV, né, esse é um acrônimo, de Europay, Master e Visa, tá? A Europay, mais à frente, ela foi adquirida pela Mastercard, acabou ficando EMV. E o protocolo EMV, ele se baseia, ele se utiliza como fundamento, basicamente, 3 ISOs, ou seja, a ISO 14443, a ISO 8583 e a 7816. Cada uma vai, cumprir um respectivo papel, né, então a 8583 ela é responsável por mensageria, a ISO 14443 vai falar de PayPass, NFC, e a 7816 vai falar da comunicação entre terminal e cartão, né. Óbvio que essas ISOs elas são utilizadas por outras tecnologias, tá. Hã, e nós temos 4 livros que norteiam, né, basicamente, que vão definir, especificar como que um cartão deve ser, desenvolvido, funcionar e tudo mais, tá. Então, dito isso, né, tendo esse conhecimento primário, né, a gente precisa entender quais são os elementos, as entidades que compõem, de certo modo, esse ecossistema, esse arranjo de pagamento. Então, nós temos aqui o portador, esse seria a melhor nomenclatura, tá, para definir, o cliente, no caso, as pessoas que estão, de posse do cartão. Por que portador? Porque em outras tecnologias, por exemplo, como certificado digital, que utilizam smart cards, por exemplo, também nós temos a definição de portador, é aquele que detém o cartão, tá. Depois nós vamos ter outra entidade que é o próprio cartão em si, e dependendo da referência bibliográfica que você está utilizando, você vai ver como ICC, tá, que é uma referência mais técnica. Depois, né, obviamente, essas tecnologias elas vão evoluindo, tá. Então, nós tínhamos aqui até algum tempo atrás, nós tínhamos, tarja, né, para quem é mais antigo aí, que tá mais tempo aí na caminhada, na jornada de financeira, vai lembrar dos pagamentos por tarja. Depois vieram os cartões com chip, e agora nós temos NFC, né. Então, isso vai evoluindo, né, com o tempo. E aí agora nós temos provisionamento de carteiras digitais, wallets e assim por diante. Nós temos as entidades que são os adquirentes que fazem os canais de captura com os POS. Nós temos agora, todo tipo de terminal, né, nós temos ATMs, nós temos, terminais Android, agora Smart POS, nós temos também a possibilidade do mPOC e do CPOC, que são as nomenclaturas referentes a Tap on Phone, por exemplo, no PCI, que transforma teu dispositivo, em um canal de captura. Isso é bastante interessante, porque mais à frente a gente vai ver alguns riscos que isso vai trazer. É óbvio, tudo tem risco, mas a gente precisa sempre evoluir. E nós temos os bancos, os emissores, e aqui para não dificultar tanto, obviamente nós temos as próprias bandeiras, tá.
que também tem papel fundamental e papel ainda ativo nesse arranjo de pagamento, tá bom? E aí, é óbvio que cada entidade dessa, ela vai ter um espectro de atuação, ela vai ter uma responsabilidade. Óbvio, o portador por si próprio, ele deveria ter a responsabilidade de não salvar, né, não anotar a senha num post-it e salvar o cartão, deixar um cartão ali colado, colocar na carteira e deixar por aí, tá? Mas eu queria entrar mais na parte tecnológica e não entrar tanto no conceito, na fragilidade humana, né? Por quê? Porque cada entidade aqui consegue atender um espectro de segurança, mas de forma, unitária. Então, por exemplo, a entidade de cartões, por exemplo, ela só vai definir o tipo de template. Então, existem basicamente 3 tipos de template, que é o CDA, o DDA e o SDA. Esses templates, eles vão definir uma parte da segurança da autenticação do cartão, não do portador. Percebam uma diferença, mais à frente a gente vai construir esse conhecimento. O tipo de senha, se é uma senha online, se é uma senha offline, né? As formas com qual esse cartão é entregue ao cliente, se ele vai estar, ele deveria estar bloqueado ou não está, né? Já para os adquirentes, quais os pontos que cada um olha aqui? Ele vai olhar na parte de proteção e tampering, né, do próprio hardware. Ele vai tentar garantir, ah, ali que o hardware não seja comprometido, né, que ele não seja violado e que essas chaves criptográficas que estão ali, garanta toda a segurança e seja a base, né, para as transações, para garantir a integridade, a confidencialidade das transações. Já os bancos, os emissores, eles têm um papel também muito, pesado, né, que seria toda a validação de limite, autorização das transações, a validação do crédito, né, as regras de antifraude, de comportamento e principalmente nessa nova jornada pós-pandemia, durante pandemia, o processo de onboarding. O processo de onboarding tem afetado, bastante todos os outros canais, né, e aqui obviamente a gente está focando em cartões, mas é interessante compartilhar isso com vocês, porque o processo, de onboarding tem afetado também esse ecossistema. Então perceba que cada entidade aqui traz um elemento de segurança, né, onde, de fato, a gente percebe que existe uma preocupação, né, existiu de fato uma implementação do ponto de vista de segurança. Só que quando a gente coloca isso de maneira integrada, onde a gente vai avaliar isso na produção, funcionando, a gente percebe que o protocolo, ele tem algumas fragilidades, né. Ele não permite ali, em alguns momentos, aplicar determinados itens de segurança. Tem as suas causuísticas, suas características, assim por dizer, tá. E é isso que a gente vai aprofundando um pouquinho mais. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui, hã, esse nossa enquete, que já deve ter aparecido para vocês. É importante para a gente tirar métrica aqui, se quem você é desta cadeia, se você é obviamente que todos aqui são portadores aqui de cartão de crédito, pode ser que alguém não mais vai ter cartão de crédito depois dessa apresentação, mas enfim, vai ter aí se você é emissora, adquirente, e-commerce ou fintech, tá. Então é importante para nós a sua participação. Dando sequência, a gente vai falar agora, da parte do plástico, do cartão em si, né, aprofundar um pouquinho. Então, como que funciona o cartão? Óbvio, ele existe vários outros componentes dentro do cartão, tá? Mas, basicamente, se a gente for falar das memórias, do cartão, né, fazendo aí um paralelo a um computador, e que de fato o cartão ele é um computador, né, se a gente for sem uma tela, sem o teclado, ele é um elemento, computacional. Ele tem duas áreas, né, 2 áreas de memória. Uma área que é pública, ou seja, essa área pública, qualquer um que souber realizar os comandos, né,
fazer o processo de leitura, pode fazer, inclusive a gente vai mostrar um exemplo da área pública, e a área segura. Essa área segura é aquela com qual temos todas as chaves criptográficas que são derivadas da chave que ficam na HSM, mesmo que comprometido, você está comprometendo apenas aquela unidade de cartão, e essa área, apenas o próprio cartão faz a leitura. Então é aqui que existe a mágica, tá? A área pública, ela também pode facilitar algumas explorações, alguns ataques, tá? Então aqui é um exemplo de área pública do cartão, olha que interessante. Esse é um cartão Mastercard nacional, para quem é da área vai falar que é um cartão doméstico, uma aplicação doméstica. Então aqui quando você tem, por exemplo, cartão crédito, débito, nacional, internacional. Ele tem ali, óbvio que aqui está bonitinho, está já organizado, né? Depois que a gente executou alguns comandos, mas perceba que para cada tipo de aplicação, você teria aqui um outro conjunto, uma outra árvorezinha para a gente analisar. Então, Mastercard nacional, Mastercard crédito internacional e assim por diante. E olha só que interessante, aqui do lado direito, nós temos ali, por exemplo, os métodos de autenticação, que é o SDA supported. Ok, yes. Ali ele fala, esse template de cartão, ele já é um cartão mais antigo, obviamente, ah, está falando que ele suporta autenticações do chip no formato SDA. Tá? Ele verifica se é DDA, ele suporta isso? Não. Então, toda essa área pública vai definir adjunto terminal, no momento da transação, uma série de regras, né? Vai se formar ali uma tabela de risco, mas com base nessa primeira informação aqui. Olha só que interessante, ali embaixo também nós temos, né, Cardholder Verification Method, ou seja, os métodos de verificação do portador, tá? Traduzindo para portador o cardholder, né? Então, nós temos também aqui como que essa senha ela é performada. Se é uma senha, vai ser online, offline, criptografada, não criptografada. Sim, não criptografada também, seja em plain text. Então isso aqui é a área pública do cartão, olha que interessante, né? E depois nós temos os templates, que vão definir o tipo de autenticação do próprio cartão. Por quê? Porque eu posso pseudo-clonar a área pública do cartão para realizar alguns ataques, tá? Então nós temos aqui a parte de SDA, depois de 2018 nós tivemos o mandate das bandeiras, que se tornou SDA Online Only, tá? Então ele tem uma validação bem simples, muito similar a um hash. Nós temos o DDA, que utiliza alguns desafios entre cartão e POS, desafios criptográficos. E nós temos o mais recente, que é o CDA, que é uma forma combinada de autenticação mais, posso dizer, mais barata de maneira de processamento para ser realizado de maneira mais rápida pelo cartão, tá? Então isso aqui vai compor a autenticação do template, do plástico em si, se ele de fato, a aplicação que está rodando ali é uma aplicação segura, por assim dizer. Óbvio, dá para a gente discorrer isso ao longo de outros webinars, especificamente de template e autenticação, tá? Mas aqui a ideia é só mostrar para vocês como funciona de uma maneira mais a fundamentar os próximos itens de segurança. E aqui é interessante, porque existem basicamente 3 níveis de autorização do MV que vão nortear, né, a classificar o seu autorizador ali, tá? Então nós temos o zero grade, né, que o zero grade é o mais antigo, por assim dizer, que era só tarja magnética. Não existe no zero grade nenhum desafio criptográfico, né? Então a gente pode colocar como tarja magnética, por exemplo, tá? Nós temos o partial grade, esse sim já utiliza, como o próprio nome diz, parcialmente alguns elementos hã, da da parte de criptografia, tá? Mas ele não valida todos os parâmetros na autorização. E é aqui que começa um pouco do drama, tá?
E aí nós temos os itens que são as autorizadoras que são full grade. Esse, de fato, além de fazer a validação do criptograma, de criptografia no modo geral, ele também faz a validação dos parâmetros. Então, às vezes, você faz a validação do hash, mas não valida se aquele parâmetro, ele de fato atende os requisitos de segurança necessários para autorizar aquela transação. E aí começa toda a bola de neve dos problemas, tá? Bom, aqui a gente vai trazer algumas notícias bastante curiosas, né, do que ocorreram, então, midiáticas, né? Então, nós temos aqui no Brasil, desde 2016, o famoso PRILEX. O PRILEX, ele nasceu nos ATMs e migrou para os terminais TEF, principalmente, e POS, tá? Ah, e aí ele vem se desenvolvendo dentro do nosso cenário nacional brasileiro, imagino até que internacional, no qual ele realiza ataques. Principalmente ele compondo ali toda uma cadeia de omnichannel ali, tem todo um processo para contaminação dos TEFs e de POS ali no comerciante. E aí ele vai realizar ataques, né, que a gente chama de pré-play e replay, tá? Armazena esses ataques e posteriormente ele executa. Então é uma fragilidade que está um pouco associada do lado da adquirência e adjunto ao emissor que também não tem ali um full grade, né? Agora que introduzidos os termos, a gente pode utilizar. Interessante também a notícia abaixo, olha que bacana. Hã, nós, apesar de ser uma notícia um pouquinho mais antiga na Europa, especificamente na França, foi identificado, né, um componente eletrônico que fazia o ataque de man in the middle de forma automatizada, onde, se roubando um cartão, se fazendo, o desvio, enfim, desse cartão, era possível colar este chip sobre o outro e fazer o bypass de senha, tá. Então a coisa já está evoluída e já faz algum tempo que ela está evoluída, né, ela já está bastante à frente aí. É que nós temos outras notícias, outros itens midiáticos, né. Nós temos mais recente, no The Hacker News, o N-Gate, né, que faz muito parecido ao que o Prelex faz ali, na captura dos dados, número de cartão, data, enfim, armazena, faz o preplay, faz o replay, tá. Mas o termo clonagem, agora que a gente já introduziu um pouquinho de conhecimento para vocês, ele é um termo talvez não muito correto tecnicamente. Óbvio, os canais, de notícia acabam utilizando termos mais simples para atingir o maior, público possível, que o objetivo desses canais é justamente, conscientizar, né, talvez não seja próprio objetivo dar o treinamento, mas o termo clonagem aqui, entre aspas, é porque não existe, propriamente não existe uma referência bibliográfica até o presente momento, eu também não conheço, do clone, ou seja, cópia fiel do cartão, tá? Seja com chip, NFC, porque ele compõe aquilo que a gente mencionou. Existe uma área segura que o próprio cartão lê e não permite com que ah, outros equipamentos façam a leitura, tá? Então aqui a gente adota o termo clonagem de uma maneira mais midiática, mas não existe propriamente. Então aqui se realiza o processo de clonagem N-Gate. Olha que interessante, questões geopolíticas afetando o meio de pagamento. Então, nós temos um gigante da China que faz ali, obviamente, os POS do Pax. O FBA ali recolheu porque tinha uma suspeita de ter alguns drops, ou seja, software malicioso dentro dos componentes da Pax. Então, o governo norte-americano ali recolheu esses equipamentos. De novo, o clone à brasileira, né? Saindo mais uma vez nos noticiários. E aqui, noticiários atrás de noticiários, né? Então, nós temos quadrilha que utiliza, faz implementação no terminal para fazer envio de dados. E aqui, o que é mais interessante, também uma forma com qual a Bergen atua, essa é um pouquinho mais recente,
né? Até queria agradecer o pessoal do meu time que conseguiu disponibilizar esse material para nós. Nós temos aqui os famosos Lara, os famosos 171, grupos que são aí, que fazem a aquisição, né, de maneira equivocada desses cartões, e aqui eles estão vendendo. Pasmem vocês que são cartões que são vendidos funcionais. Existem plataformas, esses cartões, quando não funcionam, você reclama na plataforma, eles devolvem de imediato o crédito para você fazer um novo aquisição, tá? O negócio funciona bem, é espantoso. Então aqui está sendo vendido um cartão a R$ 25, 45, 35, cartões de instituições financeiras, né? Perceba ali que o termo eclipse está rolando. O eclipse é justamente uma fragilidade, e aqui a gente não sabe dizer exatamente se nessa instituição em específico existe um insider que está provocando essa fragilidade para com que este eclipse, ou seja, em horas vão ter uma janela para ser executadas as compras, tá? Por isso o termo eclipse. Mas é bastante interessante, a gente gostaria de compartilhar, porque a gente também tem o nosso time de Thread Intel que acaba auxiliando os outros times internamente, tá? Então aqui um pouquinho mais dos grupos aqui de Telegram, isso está disponível no Telegram também, né? E mais notícias. Aqui eu não vou me debruçar em todas aqui, percebam, tem todos os tipos de emissores, dos pequenos, dos grandes, né? Rei do clone, enfim, né? Esquema de maquininha e tudo mais. Dito isso, a Bergen se debruçou nesse problema e desenvolveu uma solução para testar e avaliar esses problemas, né? Essas vulnerabilidades. De que maneira? O Ratel tem uma interface de smart card, onde você insere o seu cartão, realiza a leitura dos parâmetros e faz o processo de manipulação desses parâmetros. Existe uma outra interface no próprio terminal, que vai realizar aí essa manipulação e essa interface com o terminal, vai mandar para o adquirente. Óbvio, a ideia aqui não é vender a ferramenta propriamente para vocês, mas é para mostrar que a Bergen se dedicou a resolver, a identificar e como que nós fizemos isso, utilizando e desenvolvendo um próprio hardware, uma própria metodologia para buscar entender esses desafios que o mercado acaba sofrendo. Esse aqui é um pouquinho a cara do Ratel, né, para vocês verem. Então ali, para cada posição de leitura, nós temos o que o POS nos envia, o que o cartão responde, nos dá uma flexibilidade para avaliar todo o protocolo MV, seja esse cartão com contato, crédito, débito, seja refeição, pode ser um smart card com uma aplicação própria, né? Mas vai utilizar bem ou mal o protocolo MV. E, inclusive, nós temos já alguns ataques automatizados com algumas assinaturas, tá? Então, essa é um pouquinho a ferramenta que a gente utiliza nas análises. E na nossa metodologia, na nossa unidade de negócio, nós temos aqui o PlayHack, né? Que é a nossa frente de negócio, né? E nós temos mais de 70 casos de testes específicos para cartão com contato. Nós temos mais testes associados a cartão NFC, a outros tipos de tecnologia que acabam envolvendo o meio de pagamento, né, num todo. E aqui eu vou pedir a interação de vocês, né, uma vez mais. Vamos saber se vocês já realizaram testes de EHT ou pentest, ou avaliação mesmo no cartão de vocês, né, aqueles que têm dentro da instituição, que participam. Então, 5 minutinhos e já auxilia a gente aí. Bom, agora eu queria falar para você, emissor, você que está nos assistindo aqui, que é um banco emissor, você pode ser emissor, mas o autorizador está fora, você pode ser o emissor e de fato não fabricar o cartão, mas você não necessariamente precisa ser banco, mas você pode ser um aplicativo, você pode ser um aplicativo desses de vale-refeição, né? E qualquer outro tipo de aplicativo que se utiliza, são domicílio bancário e emite cartão. Então é para você. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos ataques e quais são os testes ou insights que vocês podem ter
saindo daqui, e vocês podem se debruçar e avaliar se de fato dentro de casa isso está bem feito, se isso foi feito ou não, tá? A ideia é que vocês saiam daqui com um conhecimento introdutório, um conhecimento inicial, e que vocês consigam, obviamente, ter algum item para dentro de casa a fazer essa avaliação. Então, quais são os ataques aqui para os emissores? Então, nós temos ataque de replay, né? Que é aquele ataque que você faz a captura da transação, perceba, não é a captura do cartão, e aí você submete isso até a exaustão do limite de crédito, para o que tem que ser checado aqui, o que a Bergen faz na sua metodologia? Ela faz a validação dos parâmetros de criptograma, tá? Lembra das notícias que a gente falou lá no começo? O Prelex, por exemplo, se utiliza parte desse, eh, desse ataque de replay. O wallet, a inclusão livre desse wallet, né, desse provisionamento de uma maneira com a qual não tem nenhum desafio. Então, a gente vai avaliar as configurações do seu antifraude ou da bandeira que estão ali permitindo a inclusão de uma maneira mais soft, né, que não precisa de nenhum desafio. Novamente, se você tem um wallet, o bypass do canal autorizador. Perceba, um canal pode inferir no meio de pagamento aqui no caso do cartão. Então, se você tem Apple Pay, Android Pay e utiliza, por exemplo, o Internet Banking, um outro aplicativo para autorizar a inclusão desse cartão, você também tem que avaliar ah, aquele canal, seja por meio de HT, convencional, seja como for, tá? Pseudoclonagem da área pública do cartão. Então, aquele conhecimento inicial que a gente mencionou, você tem que verificar o seu autorizador se ele é full grade, se ele valida todos os parâmetros, se ele valida a assinatura do cartão. Leitura ou cópia, né? Então, se às vezes você deixa o cartão NFC ali disponível, verificar, por exemplo, com o Flipper, se o seu número de cartão, data de validade, CVV não estão configurados no template de maneira equivocada, né? Esse aqui é um dos testes do NFC, por exemplo. O bypass de senha ou CVM downgrade, validação da autenticação do portador, né? Saque não autorizado para você que é banco e utiliza ATM, a gente vai avaliar os critérios de criptograma, né? O full grade, porém, você precisa avaliar se o seu ATM também tem uma aplicação offline que autoriza saque, né? Por mais que aqui tudo no Brasil é tudo online, a gente sabe que existem aplicações e momentos que o offline acaba surgindo. Então, é um momento oportuno de se avaliar também as aplicações de ATM. Para você que é adquirente, né, que está nos escutando aqui, nós temos outros tipos de ataque. Então, aproximação indevida. Olha que interessante. A gente está saindo um pouquinho do contexto aqui de cartões, mas a gente vem notado no mercado bastante, um movimento bastante grande, que é você ir lá, fazer o processo de onboarding no adquirente, né? Aqui, obviamente, de uma maneira ética, sem citar nomes, mas o processo de onboarding é fraco, é frágil. Isso permite com que você faça, se é possível, né, como a gente mostrou ali, a compra de cartões, é possível também você fazer a compra e venda de comerciantes, para fazer a aquisição dessas maquininhas, onde você pega essas maquininhas, coloca ali 199, não vai pedir a senha, e aí você vai em locais de grande movimento, como show aí, estádio de futebol, o transporte público aqui em São Paulo, que é lotado. Então, perceba, vai ali passando na medida que o fraudador consegue utilizar. E aqui entram outros itens a ser avaliados. É estranho demais ter um merchant que nunca eh, passou do limite da senha, né? Ele nunca vendeu mais que 199, mais que 50. Ele só passa compras abaixo de 50 ali, nunca pagou um almoço para um amigo, então é um negócio estranho. Isso é uma coisa que deve ser avaliado e levado em consideração. A captura das chaves criptográficas, então, maneira de realizar dump, avaliar se o seu terminal é fácil, né, coletar o JTAG ali. Ah, então, nós temos aqui a avaliação física, a integridade do dispositivo, a troca do comerciante, do que a gente chama de hijacking merchant, onde você faz a transação no comerciante A
envia essa transação via aplicação para o comerciante B, né? Então você faz quase um hijacking ali. Então nós vamos avaliar o software que está dentro do POS. O próprio Prelex, né, para POS, MPOS, TF, se o canal de transmissão ele é protegido, se ele é bem seguro, se existem mecanismos como MTLS, SSL2way, por exemplo, para proteger esse canal. E instrumentação de tap on phone, né? Avaliação, por exemplo, do RASP. O RASP do tap on phone deve ser o santo graal de toda a segurança deste meio. Por quê? Não existe mais hardware para proteger esta aplicação, né? Para você que está aqui nos escutando e é do e-commerce, por exemplo, que utiliza checkout, gateway, o que você precisa avaliar? Então, você precisa olhar, por exemplo, ataques como swap de cartão salvo, tokenizado, né? Então, por quê? É possível, em determinados e-commerces, né, e todo esse conhecimento que nós temos aqui na nossa metodologia, nós identificamos fraudes, de fato, né, em produção, que permitem você utilizar o cartão salvo, a título de exemplo, ali no streaming, tá? Onde você salva o seu cartão e por meio de uma vulnerabilidade da aplicação, você utiliza o cartão de um terceiro com o qual você não sabe, porque a arquitetura dessa aplicação não foi revisada, tá? Muito importante avaliar os checkers e os bots. O checker é uma evolução do brute force, assim a gente pode falar, né? O excesso de tentativas de CVV, o comportamento, o uso de 3DS, por exemplo, mitigariam esses itens, tá? E para todas as entidades aqui presentes, avaliação de vazamento, roubo, venda de cartão de crédito, você precisa ter implementado, né, o 3DS 2.0 de preferência, ter uma resiliência a web skimmer, né, que é algo que acontece com bastante frequência na Europa, onde um malware ali, sim, é implementado no browser da pessoa ali e realiza a captura dos dados que estão sendo digitados em tela. A resiliência das aplicações, testes de HT são muito bem-vindos, resiliência dos processos. Não adianta você ter toda uma cadeia funcional de autorização muito boa se você manda para o seu embossing via FTP, arquivos, bins, manipula via e-mail as informações para a criação dos cartões, né? Aí isso já fragiliza toda a cadeia, tá? A validação das aplicações, como já mencionado, e ter um processo de threat intel, porque os dados a gente sabe que infelizmente eles vão ser vazados, eles vão ser capturados, tá? Senhores, eu quero demonstrar de uma maneira singela aqui o uso do Ratel, tá? Para dois casos: cartão com contato e cartão sem contato, tá? Aqui, perceba que as fragilidades que vão ser apresentadas são fragilidades que aconteceram em produção. Nós estamos ocultando, na medida do possível, os nomes das empresas, porque é uma maneira, vamos dizer, de maneira ética, não queremos expor nenhuma dessas empresas, não é o nosso objetivo aqui, e que de maneira bem rápida e objetiva, nós vamos inserir um cartão produtivo na leitora de cartões, no Smart Card. Os dados vão ser. A gente vai parametrizar a ferramenta, como eu mencionei, já existem ataques ali automatizados, então a gente já vai carregar algumas assinaturas de ataques, tá? Então ali a gente já carregou, já deixa pronto. Perceba ali atrás que vai iniciar o processo de leitura, tá? Do cartão, e a gente vai digitar o valor e em nenhum momento vai ser solicitada a senha, tá? Tão simples quanto. E vai ser autorizado a transação, tá? Esse é o CVM downgrade que a gente mencionou, que é escolher um método de autenticação fraco, né? O autorizador permitiu esta transação, tá? Aqui nós temos o outro ataque com o NFC, né? Então, aquele primeiro ataque nós fizemos, o que nós falamos no meio de cartões, uma transação doméstica, ou seja, um cartão que é nacional numa operadora, né, num adquirente nacional. Agora nós vamos utilizar um cartão italiano, internacional, europeu,
E pasmem vocês também, lá também tem problemas como aqui. Então aqui a gente vai realizar uma compra internacional, tá? Perceba que, na época, de fato, eu não vou lembrar se são R$ 60 ou 60 €, mas de fato ele vai solicitar a senha, tá? Nós vamos realizar por meio de cartão, poderia ser por meio de outras interfaces. Então realiza ali a simulação, do terminal via aquele primeiro celular, nós vamos passar 61, de dinheiros, vamos colocar assim, e nós vamos realizar o ataque de venda indevida, onde faz ali todo o processo de troca dos parâmetros e não se solicita mais a senha, tá? E ali você vê que vai ser aprovado. Obviamente a gente ocultou ali para que não tenha nenhum tipo de problema, tá? Mas ambos em produção. E aí, eu gostaria de findar e agradecer também a presença de todos vocês, respondendo à provocação que o Davi nos fez, tá? MV e PCI são suficientes para evitar fraude de cartão? Sim, eles responderam a uma série de problemas que o mercado tinha, principalmente o PCI. Eles vieram trazendo uma evolução, uma maturidade para o mercado, mas eles não são suficientes. Eles são ali boa parte responsável por mitigar uma série de problemas, mas depende também da implementação, né? Não adianta falar, eu sou PCI Compliance, eu não tenho esses problemas. A gente sabe que uma coisa não tem uma relação propriamente direta com outra, tá? No final das dúvidas, senhores, é muito bom testar. Se você já testou, mantenha-se um ciclo de teste. Por quê? Porque pode sempre existir ali uma GMUD, alguma coisa que alguém alterou, não sabia, a documentação estava fraca. Então, ter um ciclo de avaliação é sempre bem-vindo para evitar esse tipo de fraude, tá? E outra coisa, como a gente já mencionou na própria apresentação, os fraudadores, eles sempre estão se inovando, eles estão correndo atrás de buscar ali a venda de cartões, enfim, de se reinventar, né? Então isso é muito importante. Então, é isso, tá? Sempre que possível, realizem testes aí. Senhores, eu vou abrir para dúvidas aqui, tá? Não sei se o Davi quer complementar alguma coisa, eu vou olhar aqui as dúvidas do Q&A, as que foram mais votadas. Nós temos aqui uma dúvida que é aqui, vamos ler essa dúvida aqui, ó. Em relação a uma nova tendência de transformar o celular em maquininha para realizar pagamentos por NFC, acredito que a empresa que foi citada seja pioneira nessa tecnologia, que outras instituições devam implementar soluções semelhantes em breve. Gostaria de entender melhor os riscos envolvidos. Existe a possibilidade de extrair informações como número de cartão, data de validade, CVV, apenas com aproximação? Sim. Dependendo, vamos lá, existem vários elementos ali que podem estar frágeis, né? Podem ter problemas. O primeiro é o template do cartão. Então, se o template foi mal configurado na hora do desenvolvimento dele, o template, o cartão em si, entenda que ele é um computador, tá? Ele tem uma memória RAM, ele tem um processador específico. Ouso dizer, né, de uma maneira que até ah, uma maneira mais descontraída, que ele é o primeiro mobile que o ser humano inventou, porque só que ele não tem uma telinha e um teclado, mas ele tem ali todo um componente computacional. Tem memória, armazena log, principalmente o NFC. Então, no template, se não tiver configurado para que seja ocultado as informações já na leitura, na primeira leitura, e cria-se ali um processo inicial de desafio do DDA e do CDA, você vai conseguir capturar informações que você não deveria, já na leitura. E aqui já emendando uma resposta para a segunda pergunta, por exemplo, com o Flipper Zero, tá? O segundo ponto do Tap on Phone, se eu entendi bem o questionamento, você pode desenvolver, como a gente já criou aqui em alguns casos de teste,
utilizando componentes como Frida, o dump, né, de memória e a manipulação da memória do dispositivo. A gente não precisou ir muito longe. E também a gente utilizou o Ratel para fazer os ataques complementares em cima de cartões utilizando o Tap-on-Phone. Então, o NFC, ele é o meio, né? Se você utiliza HTTP é sempre o meio, né? Não é o final. O protocolo vai estar trafegando a linha de alguma forma. Então, sim, é possível fazer a manipulação, a captura dos dados, né? E muito possivelmente, não estou querendo induzir isso, mas alertar sobre Prelex ou outros malwares vão começar a migrar para esse tipo de tecnologia, porque vai ser muito, por exemplo, a barreira é menor de dificuldade, né? Você tinha, por exemplo, o hardware ali, você tinha o POS que era mais robusto, por assim dizer, tinha uma camada de obscuridade também, tá? O nosso outro colega perguntou aqui, é possível tecnicamente realizar o pagamento via hardware com o Flipper zero? Olha, eu imagino que sim, tá? Nós não utilizamos o Flipper, a gente utilizou outras tecnologias, mas se a gente consegue utilizando outras tecnologias, não vejo por que não. O Flipper ele não é um limitante. De novo, respondendo da mesma maneira com qual a gente colocou aqui, o hardware ele é só um meio, tá? Então, não vejo por que não seria possível. Óbvio, talvez teria ali um gadget, alguma coisa que facilitaria o processamento ou ter dois flipper, alguma coisa nessa linha, eu acho que é um caminho bom para se desenvolver, tá? Mas para nós não, aqui não foi necessário adentrar nisso. Não sei se a gente tem mais dúvidas aí, Davi. Tem Temos, mais Rafa. temos uma Temos. dúvida aqui. Qual curso você indicaria para quem quer começar na área de Pentest NFC? Olha, eu sou. Eu não indicaria nenhum curso, assim, propriamente de NFC eu não conheço, mas uma coisa que é interessante é que as documentações, as referências, RFCs, são livres, então é chato a leitura? Com certeza. Mas eu iniciaria entendendo, por exemplo, como que o NFC trabalha, os espectros do NFC, qual a diferença do NFC para um RFID. Eu iniciaria o estudo por aí, tá? Entendendo o protocolo. Ah, eu não recomendo ninguém fazer um curso de pentest para algo específico, porque ali você vai entender as técnicas que alguém desenvolveu. O interessante é que você faça o estudo referente àquela tecnologia. E aí sim, com a roupagem do teu conhecimento de cyber, você aplique os itens ali que você imagina que sejam, que tenham fragilidade nos controles, né? Ou ausência dos controles do protocolo. Foi assim que a Bergen desenvolveu as metodologias não só de pentest, de MV, de cartões, mas também metodologia de processo de desenvolvimento seguro e outros, né? A gente tenta entender o fundamento. Eu recomendo você entender mais o fundamento, óbvio. É uma opinião mais pessoal e talvez menos popular. Não sei se a gente tem mais dúvidas aí, ô Davi. Ô, Rafa, eu não notei se você respondeu essa pergunta sobre sistema antifraude. Um bom sistema antifraude pode mitigar esses riscos? Olha, um bom sistema antifraude aliado a uma boa configuração de autorizador, sim, ele pode mitigar esses riscos, tá? Então, se você tem um sistema antifraude presente aí, ah, no, na- não sei os nomes, tá, em específico, mas sim, você pode. Tem alguns sistemas antifraudes que permitem você capturar algumas tags do MV e fazer alguns estudos, inclusive, tá? Então, minha primeira recomendação olha para dentro de casa, conversa com seu autorizador, seja próprio ou terceiro, e tenta instigar essa conversa com ele, né? Fala, olha, eu vi um webinar ali que é possível bypassar a senha. A gente tem algum controle para autenticação do portador? Quais são esses controles? Eu consigo capturar essas informações para me colocar no meu antifraude, no meu Splunk, por exemplo, para eu avaliar, gerar métrica e ver se de fato isso corresponde.
Então, eu entendo que, sim, os dois associados, você pode chegar a um nível de maturidade elevado e mitigar muita das fraudes que a gente mencionou aqui dentro. Acho Obrigado aí, que, Davi. Eu não vi se tem mais aqui. só complementando uma coisa sobre antifraude, acho que uma coisa que vale a pena falar bem claramente, assim, é que nós não recomendamos que o antifraude substitua os testes ou uma boa configuração, né, ele tem que ser uma camada adicional de segurança e não Perfeito. substituir, né, então ele não pode ser concebido dessa forma, ele vai realmente ajudar bastante, mas ele não pode ser concebido como uma ferramenta, digamos, de segurança, né, para ele pegar o que não passou. O antifraude seria um paraquedas reserva, né. É um pouco essa a ideia que a gente precisa conceber. Agora eu também fiquei com uma dúvida, Rafa, eu vou perguntar aqui, pensando em antifraude, se a Ok. gente está falando em man in the middle, e se a gente está falando que o antifraude pega os parâmetros da transação para avaliar se ela é fraudulenta ou não, eu não poderia inclusive manipular os parâmetros que vão ser enviados para o antifraude? Olha, eu não entrei especificamente nesse item, tá, Davi? Mas isso cabe um outro webinar, tá? Específico de antifraude, então a gente pode até provocar, se vocês quiserem, a gente pode entrar nesse tema, eu posso falar rapidamente, que é a integração do antifraude em diversos aspectos. Então, muitas vezes a gente vou um pouquinho mais simples, não vou nem no cartão, eu vou lá no antifraude do internet banking, que é o mais ali também um dos mais utilizados. Às vezes você tem integração antifraude, o pessoal de antifraude imagina que está tudo funcionando de maneira correta. E aí existe uma fragilidade, uma lacuna, um gap entre o canal e o antifraude que permite uma série de exploração de vulnerabilidade, tá, Davi? Então, se numa coisa que é mais dia a dia, né, que é acessar um celular ali, fazer um Pix também, alguma coisa assim, existe esse gap para cartões também. Então pode existir de fato ali alguma coisa que não esteja comunicando bem, tá? Às vezes é só uma falha na comunicação entre as soluções, uma falha de integração, mas isso também tem que ser testado. Eu, obviamente, vou recomendar que seja testado, tá? Que o pessoal de antifraude dê uma atenção nesse sentido, faça esse teste, né? Teste positivo, AB, negativo. Então, crie regras específicas para teste, para saber se está chegando os parâmetros. Então, é interessante. De fato, essa provocação que você colocou aqui é bem-vinda. E apareceu mais uma pergunta, que é: existem formas de testar o app, o Tap on Phone, já que não usa hardware? Existe, testando a aplicação, a própria aplicação, se você testar, se você quiser testar, por exemplo, o cartão via Tap on Phone, você pode, não tem problema, o Ratel suporta. Então, essa é a primeira resposta. A segunda é você vai testar, ah, no âmbito de uma aplicação, que seria convencional, mas utilizando os conhecimentos de MV. E aí moram algumas nuances ali, por exemplo, na hora que você for capturar a senha, esse Tap on Phone, ele vai permitir que você capture a senha no celular da pessoa. Então, o celular vai ter que ter o aplicativo, perdão, vai ter que ter uma resiliência para, não permitir a gravação de tela, por exemplo, o que era algo um pouco, eh, que era não tão usual, agora passa a ser um requisito, entre outros itens que devem ser avaliados. Mas aqui entra um pen test, um EHT personalizado para esta finalidade, tá? Então, usando os conhecimentos que a gente tem da nossa metodologia de MV, associado aos nossos conhecimentos avançados de mobile, a gente faz uma composição bastante interessante nos testes de Tap on Phone, tá? Não só de Tap on Phone, mas também de Smart POS, do que é às vezes publicado nas lojas, né, dessas empresas coligadas, tá? Muito bom, pessoal. Se tiverem mais alguma dúvida, ainda temos, mais 3 minutos, dá para responder, e então aproveitem.
Bom, não surgiu mais nenhuma dúvida, pessoal, então nós vamos encerrar, né? Agradecer muito a participação de vocês. Também foi gravado, né? Também vai ficar disponível caso vocês tenham interesse em compartilhar com colegas aí de profissão, colegas de segurança. Estamos à disposição para tirar dúvidas adicionais em reuniões 1 a 1, caso vocês tenham interesse, basta entrar em contato conosco, tá? Deixa eu colocar aqui na tela os dados de contato, né? Então, tenha vontade para entrar em contato conosco para tirar dúvidas, né? A gente pode fazer reuniões adicionais e, havendo interesse, havendo, né, uma preocupação aí e um valor que vocês vejam nesse tipo de teste, estamos à disposição também. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafa. Parabéns. Obrigado, time. Até mais. Obrigado, senhores. Até a próxima.